Olá, seja bem-vindo ao canal onde eu falo sobre psicologia, psicanálise e dicas sobre saúde mental e também sobre saúde física. Eu gostaria hoje de compartilhar uma coisa muito interessante. Eu assisti um episódio de uma série chamada Matéria Escura, na qual o personagem abria portas para outros mundos, realmente, para variações da nossa realidade. Só que, ao abrir a porta, ele abria uma porta para um mundo do que ele estava sentindo e do que ele estava pensando. Se ele estivesse pensando alguma coisa ruim, ele abriria uma porta que daria acesso a um mundo ruim. Mas se ele estivesse pensando algo bom e agradável, ele conseguiria também acessar esse mundo muito bom e agradável. E aí eu não pude deixar de fazer a associação com os nossos estados mentais e as portas que a gente abre no nosso dia a dia, seja com as interações com as pessoas, com os nossos colegas, com os nossos clientes, ou seja, quais as portas que nós estamos abrindo. Se você se sente alegre, o que você abre na sua vida? Ou se você se sente triste, desmotivado, o que você está abrindo na sua vida? Ou talvez o raciocínio seja que porta que nós estamos fechando. Então é muito comum, né, a gente ouvir a frase: "Ah, eu deixei as portas abertas", né? A gente fala isso mais com uma visão de passado. Só que a gente não pensa isso de forma presente ou futura. Quais portas eu estou abrindo agora e quais eu estou melhorando o meu estado emocional e os meus pensamentos para realmente abrir as portas desses grandes objetivos e desses grandes sonhos. O que a gente anda fazendo? Quais as nossas ações? E que porta elas vão realmente abrir? São poucas as pessoas que param para pensar sobre o que está acontecendo e sobre o que nós estamos abrindo, conquistando, nos aproximando ou indo em direção a. Muitas pessoas acham que só andar para frente vai levar elas para frente. Mas o nosso estado emocional, os nossos pensamentos, as nossas ações, como nós comunicamos e nos relacionamos com as pessoas, é que realmente vai abrir essas portas. E não simplesmente um esforço automático, sempre fazer as coisas do mesmo jeito. E muitas pessoas, eu acho que não conseguem aquilo que elas desejam, ou que elas estão planejando, ou que talvez elas sonham, justamente por essa questão. Às vezes elas não estão abrindo as portas que elas queriam, ou elas estão abrindo portas ruins. Então, o desdobramento dessas ações, desse planejamento, o passo a passo dentro desses projetos, não levam elas para onde elas realmente gostariam. Só que elas acham que simplesmente pelo fato de estar fazendo alguma coisa, elas vão dar um passo adiante e estão mais próximas de conquistarem algo. Então esse episódio foi muito interessante porque eu comecei a refletir. Às vezes eu estou colocando a minha energia, o meu tempo em algo, mas eu não estou abrindo essa porta corretamente. Cada pessoa é uma porta, cada situação é uma porta. E antes de abrir isso, antes de usar a nossa força física, a nossa energia e o nosso tempo, qual é a nossa intenção? O que a gente anda sentindo? E essas intenções, esses sentimentos, a interação disso, os nossos pensamentos e reações, quais são as portas que realmente nós estamos abrindo, o que nós vamos abrir? Eu quero deixar esse questionamento. Que portas que você anda abrindo e que portas você quer abrir? Escreva aqui nos comentários, envie a sua pergunta, entre em contato através das outras mídias sociais. Eu vou fazer questão de te responder. Até mais. Olá, seja bem-vindo ao canal onde eu falo sobre psicologia, psicanálise e dicas sobre saúde mental e também sobre saúde física. Eu gostaria hoje de compartilhar uma coisa muito interessante. Eu assisti um episódio de uma série chamada Matéria Escura, na qual o personagem abria portas para outros mundos, realmente, para variações da nossa realidade. Só que, ao abrir a porta, ele abria uma porta para um mundo do que ele estava sentindo e do que ele estava pensando. Se ele estivesse pensando alguma coisa ruim, ele abriria uma porta que daria acesso a um mundo ruim. Mas se ele estivesse pensando algo bom e agradável, ele conseguiria também acessar esse mundo muito bom e agradável.
E aí eu não pude deixar de fazer a associação com os nossos estados mentais e as portas que a gente abre no nosso dia a dia, seja com as interações com as pessoas, com os nossos colegas, com os nossos clientes, ou seja, quais as portas que nós estamos abrindo. Se você se sente alegre, o que você abre na sua vida? Ou se você se sente triste, desmotivado, o que você está abrindo na sua vida? Ou talvez o raciocínio seja que porta que nós estamos fechando. Então é muito comum, né, a gente ouvir a frase: ah, eu deixei as portas abertas. Né? A gente fala isso mais com uma visão de passado. Só que a gente não pensa isso de forma presente ou futura. Quais portas eu estou abrindo agora e quais eu estou melhorando o meu estado emocional e os meus pensamentos para realmente abrir as portas desses grandes objetivos e desses grandes sonhos. O que a gente anda fazendo? Quais as nossas ações? E que porta elas vão realmente abrir? São poucas as pessoas que param para pensar sobre o que está acontecendo e sobre o que nós estamos abrindo, conquistando, nos aproximando ou indo em direção a. Muitas pessoas acham que só andar para frente vai levar elas para frente. Mas o nosso estado emocional, os nossos pensamentos, as nossas ações, como nós comunicamos e nos relacionamos com as pessoas, é que realmente vai abrir essas portas. E não simplesmente um esforço automático, sempre fazer as coisas do mesmo jeito. E muitas pessoas, eu acho que não conseguem aquilo que elas desejam, ou que elas estão planejando, ou que talvez elas sonham, justamente por essa questão. Às vezes elas não estão abrindo as portas que elas queriam, ou elas estão abrindo portas ruins. Então, o desdobramento dessas ações, desse planejamento, o passo a passo dentro desses projetos, não levam elas para onde elas realmente gostariam. Só que elas acham que simplesmente pelo fato de estar fazendo alguma coisa, elas vão dar um passo adiante e estão mais próximas de conquistarem algo. Então esse episódio foi muito interessante porque eu comecei a refletir. Às vezes eu estou colocando a minha energia, o meu tempo em algo, mas eu não estou abrindo essa porta corretamente. Cada pessoa é uma porta, cada situação é uma porta. E antes de abrir isso, antes de usar a nossa força física, a nossa energia e o nosso tempo, qual é a nossa intenção? O que a gente anda sentindo? E essas intenções, esses sentimentos, a interação disso, os nossos pensamentos e reações, quais são as portas que realmente nós estamos abrindo ou que nós vamos abrir? Eu quero deixar esse questionamento. Que portas que você anda abrindo e que portas você quer abrir? Escreva aqui nos comentários, envie a sua pergunta, entre em contato através das outras mídias sociais. Eu vou fazer questão de te responder. Até mais.